É uma cápsula e nós vamos falar sobre essa manchete aqui, que eu tinha que comentar isso, cara. É muito bizarro isso. Olha o que é a manchete. Mas acredite, o texto é pior ainda, tá? Estilo durão do Lula pode fazer Trump recuar em tarifas, diz professor. Caraca, estilo durão do Lula. O Lula vai fazer, sendo durão com o Trump, vai fazer o Trump recuar nas tarifas, porque o Lula é muito durão e não sei o que lá. Cara, é muito o negócio. Esse pessoal, cara, tá tão desesperado que não consegue raciocinar uma coisa com a outra. Mas fica pior. O texto é pior. O texto é pior. Essa notícia foi sugerida por Brinks, Inspetor Cavadinhas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o cara teve coragem de falar isso. O cara falou com todas as letras isso, olha só. Não porque o estilo durão do Lula vai fazer o Trump recuar nas tarifas, a cara feia do Lula. O Lula dizendo que não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, coisa e tal. Vai fazer o Trump recuar nas tarifas. Eu não sei se o pessoal tá se tocando do que tá acontecendo nessa história. Mas o pior é quando ele tenta explicar aqui, olha só. Os Estados Unidos acusaram o golpe. Eles acham o quê? Que o Lula ia ser como o Zelensky e o Cyril Ramaphosa da África do Sul, que foram se meter na cova do leão? Não! O Lula aprendeu com a experiência do... O Lula foi um covarde que não teve coragem de ir lá falar com o Trump, né? Então, o que estão dizendo que é a dureza do Lula, né? Que é pouco. O Lula consegue, por quê? Porque o Lula não foi lá. O Lula, ele aprendeu com os outros, ele correu, ele fugiu, não vai lá negociar, e aí vai levar tarifa, meu amigo, não tem esse negócio não. Aí, cara, isso é uma coisa que tá na cabeça desse pessoal, né? Porque, repara, o Zelensky, de fato, foi lá e foi vergonhoso o que o Trump fez com o Zelensky, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu critiquei muito isso aqui no canal, critiquei muito lá no Mundo de Revolução também, onde eu falo sobre a guerra da Ucrânia, um absurdo desrespeito do Trump com o Zelensky naquela coisa. Mas o Zelensky, meu amigo, ele não quer nem saber, ele foi lá, e conversou com o Trump, encontrou com o Trump de novo depois, e negociou, e conseguiu reverter a coisa. O Trump hoje em dia está apoiando a Ucrânia novamente, está mandando arma para a Ucrânia, já tem pacote de arma novo, criado na gestão Trump, não é os pacotes antigos aprovados pelo Biden, não. Pacotes novos de arma na gestão do Trump aprovados para a Ucrânia, e o Putin está lá chupando o dedo dele sem conseguir sair do lugar, né? Então, ou seja, o Zelensky é que é o cara corajoso, foi lá, o Trump espinafrou ele, falou merda, coisa e tal. Mas, meu amigo, faz parte do show. E daí você vai lá e consegue trazer o acordo, consegue resolver o problema. O Lula, não porque eu não vou lá, que o Lula tá morrendo de medo, meu amigo. O Lula nunca teria coragem de conversar com o Trump. Aí o pessoal tá chamando isso de durão. Não, meu amigo, isso é o contrário de durão, isso é covardia, isso é galinhagem, isso é fugir do problema. E claramente o Lula está fugindo do problema. Por quê? Porque ele fica aqui no Brasil, criticando, dizendo que não, porque eu não consigo falar com fulano, que o Alckmin liga e não consegue. Peraí, mas não era o Alckmin que tinha que estar fazendo isso não, Lula, era você que é o presidente da República. Se é para falar com o Trump, quem tinha que falar era você, Lula. Mas o Lula morre de medo, né? Porque o Lula caga nas calças se for falar com o Trump lá. Se acontecer 1/10 do que aconteceu com o Zelensky lá na Casa Branca, o Lula sai cagado, né? Começa a sobrevoar mosquinha em cima da calça dele, do fraldão geriátrico dele lá, e, porra, ele vai sair cagado de lá, né? Então, ou seja, o Lula tá querendo dizer que ele é forte, que ele é bravo, porque ele não foi falar com o Trump. O Lula, ele aprendeu com os outros, ele fugiu. Obviamente não é uma negociação com racionalidade econômica nem comercial. Essa postura do presidente Lula está corretíssima, tem que fugir mesmo. Não, estamos com medo porque o Trump pode fazer maldade com o Lula, tadinho. Ele mantém uma mão estendida para uma negociação que ele sabe que dificilmente... então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que a posição dura do Lula é que ele não vai fazer nada mesmo e vai deixar o Brasil se fuder e coisa e tal. Olha o nível, olha a diferença entre o Lula e o Zelensky. O Zelensky, meu amigo, foi lá, foi humilhado no Trump, foi vergonhoso aquilo mesmo. Mas ele foi lá e negociou e continuou falando, né? E ele falou logo depois daquilo que, olha só, eu não posso me dar o luxo de brigar com os Estados Unidos ou de reclamar com o Trump porque meu país precisa disso. E foi lá e conseguiu o acordo, conseguiu virar o jogo e conseguiu o acordo. Mais do que isso, a Ucrânia fez acordo com os Estados Unidos também de investimento em terras raras, em minerais raros na Ucrânia, ou seja, uma coisa muito positiva. Ele conseguiu um envolvimento, tanto um desenvolvimento econômico, uma promessa de investimento na Ucrânia no pós-guerra, e mais do que isso, as armas que ele precisa para acabar com o Putin, né? Depois dessa coisa toda, sem nem
Em momento algum, o cara colocou a coisa pessoal. O Lula tá cagando de medo, não tem coragem de ligar pro Trump, ele não tem coragem de ligar, porque ele sabe que vai ser espinafrado, não vai conseguir nada, né? Aqui, ó, obviamente... Beto Vasquez é o nome do professor que fala. O estilo durão do Lula, o durão é o estilo covarde do Lula, ou seja, de fugir do Lula, pode fazer Trump recuar em tarifas. Eu não sei qual é a lógica que esse cara usou, cara. Não tem lógica nenhuma isso daqui, bicho. Aqui, ó. Segundo o professor, Trump nunca escondeu que valoriza os líderes durões da negociação. Meu amigo, líder durão na negociação não é líder que foge da negociação, líder que se esconde, que manda o vice, que manda uma delegação de senadores que não tem nada lá, né? Aqui, ó. Como o presidente Vladimir Putin, por exemplo, né? Tá explicado. É o que eu falo pra vocês. O pessoal da esquerda adora o Putin. Eu não entendo porque tem algumas pessoas na direita que gostam do Putin, tá? Na esquerda, gostar do Putin, eu entendo, né? O Putin é esquerdista mesmo, né? Não, tá vendo como o presidente russo, Putin? O Putin, meu amigo, foi o que mais se ferrou nessa história. Porque quando o Trump ganhou nos Estados Unidos, muita gente achava que agora o Putin ia conseguir resolver o problema da guerra, ia conseguir botar os Estados Unidos contra a Ucrânia e resolver a coisa e ganhar a guerra da Ucrânia e pronto e coisa e tal. Eu falei para vocês que era impossível, porque mesmo que o Trump ficasse contra a Ucrânia, no final das contas a Ucrânia não ia deixar de lutar. E se a Ucrânia não deixar de lutar, não tem como o Putin ganhar essa guerra. Então nunca teve essa chance, mas havia a perspectiva de que talvez o Trump pudesse de fato ajudar o Putin e coisa e tal, e resolver essa guerra para o Putin, né? E o Putin, o que ele fez? Não fez nada, ficou quieto lá no canto dele. E aí o que aconteceu? Ele se fudeu completamente, não conseguiu absolutamente nada, né? E diante disso, Lula age corretamente há poucos dias da taxação, sem fazer nada, né? É uma coisa muito corajosa o que o Lula está fazendo, fugindo, se escondendo e entrando em lugares aqui no Brasil, escondendo em qualquer buraco no Brasil para dizer que não, porque eu vou bater, eu vou fazer, eu vou acontecer, não sei o que lá. Trump é uma criatura muito instável, mas que valoriza os tipos durões. Meu amigo, isso não é dureza, cara, isso é covardia, é fugir da briga, é fugir da discussão, isso não é dureza, cara. Esse pessoal esquerdista, cara, é porque... sabe o problema disso aqui? É que o cara já percebeu que deu merda, entendeu? Já percebeu que o Lula se fudeu nessa história completamente. Então, ele tá tentando dizer que não, porque de alguma maneira muito esotérica vai acontecer alguma coisa, e estão torcendo para o Trump voltar atrás por coisas aleatórias, né? Aqui o Lula falando que não, ninguém põe a mão nos nossos minerais, diz o Lula, sobre o interesse dos Estados Unidos em minerais críticos e coisa e tal. Sabe onde é que surgiu isso daqui? O secretário de comércio americano aqui no Brasil, que não está autorizado a negociar no Brasil pelo Trump, teria dito que, bom, de repente uma coisa que o Brasil pode oferecer são minerais críticos para os Estados Unidos, né? Aí o pessoal pegou que isso aqui não... não, porque o Gabriel Escobar, que é o embaixador interino dos Zeus, não é embaixador interino dos Zeus, ele é o rapaz comercial lá na embaixada, ele não é embaixador interino de forma alguma. Já estão colocando o cara como embaixador interino para esconder a vergonha de que os Estados Unidos não tem embaixador no Brasil, né? Esse cara é o cara que conversou com o Tarcísio primeiro, e ele deu isso como uma ideia. Ele não disse que os Estados Unidos querem os minerais brasileiros, ele disse que, pode ser uma coisa que o Brasil leva para negociar, né? Agora, aqui, ó, a única mineradora de terras raras no Brasil já é dos Estados Unidos e exporta, sobretudo, para a China. Olha que coisa, quem imaginaria isso, né? Já é dos Estados Unidos o que tem aqui no Brasil. E não vai ter mais. Por quê? Porque o Ibama não deixa explorar terra rara em lugar nenhum aqui no Brasil, então não vai ter mais nada além disso. Pode esquecer, né? Outra coisa curiosa é, por que exporta para a China? Como eu falei para vocês, o problema da terra rara não é a terra rara em si, ela é relativamente comum. O difícil é o processo de separação, que é muito custoso, é muito tecnológico, gera muito rejeito, e é a China que domina essa porra, é a China que faz a separação. Então eles tiram o minério aqui do Brasil e mandam tudo lá para a China para fazer a separação lá na China. Por isso que a China tem 80% do mercado de terras raras e pelo menos por um bom tempo vai continuar tendo, porque até você ter a tecnologia correta no Ocidente, uma capacidade de produção suficiente, empresas para fazer esse processamento de forma significativa, isso ainda vai levar um tempo. Então os Estados Unidos estão trabalhando nisso. O Brasil está muito longe disso, né? Então, ou seja, o Lula fica falando coisa com coisa, ele não sabe o que fazer, está desesperado. O nosso país está sem liderança. Era só o Lula sair e deixar o Bolsonaro assumir a presidência que resolvia o problema rapidinho. O Bolsonaro assume e resolve o problema todo no instante dessa história toda aí. O problema é isso, né? Essa elite aristocrática socialista de Brasília, né, que não quer dar o braço a torcer, que não gosta do Bolsonaro, que não tem que ser o Lula, tem que ser a esquerda e não sei o que lá,
fica fazendo essa merda. Estamos num barco desgovernado, indo em direção ao iceberg, e a coisa deve piorar semana que vem, né? Agora, quem é que está a favor do Lula? A esquerda mundial. Aqui, ó, isso aqui é uma publicação da esquerda lá nos Estados Unidos. Na contramão do mundo, o Brasil com Lula reforça a democracia liberal, diz estudo, né? Não porque é muito bacana, porque o Lula tá defendendo a democracia liberal e não sei o que lá e coisa e tal, e citam artigos científicos e não sei o que. Olha só que loucura isso, cara. Esse pessoal tá totalmente fora da casinha, eles não sabem mais o que fazer. Por quê? Porque a verdade é que a direita tá crescendo no mundo inteiro. E não adianta esse pessoal ficar repetindo essa papagaiada de porque tem estudo científico que diz, porque todo mundo sabe que as universidades todas estão apinhadas de esquerdista, só tem esquerdista nessas merda, que ninguém leva mais a sério isso. Dizer que é um estudo, que o professor fulano de tal falou não sei o que lá. Meu amigo, hoje em dia, pra mim, isso é um demérito, isso é uma coisa pior. Era melhor ter dito que, o fulano ali na pracinha falou não sei o que lá. Pô, pelo menos o fulano na pracinha pode ser um cara honesto, né? O professor eu tenho certeza que não é, que é esquerdista, né? Então, ou seja, é isso que tá acontecendo, cara. O Lula está sendo elogiado pela esquerda, mas a esquerda está perdendo força no mundo inteiro. Essa foi a ilusão que levou o governo Lula e o Alexandre de Moraes aonde eles chegaram. Eles achavam que a esquerda mundial iria proteger eles. Não porque, o Trump assumiu, mas o Trump não vai fazer nada com o Brasil, porque se fizer os democratas vão fazer alguma coisa, os democratas vão proibir, os democratas... Pô, cara, meu amigo, tão fudido lá nos Estados Unidos, não consegue uma pessoa, com todas as besteiras que o Trump tem feito lá nos Estados Unidos, e o Trump tem feito bastante besteira por lá, com tudo isso, os democratas lá não sabem como reagir, também não sabem o que fazer. Por quê? Porque perderam corações e mentes das pessoas, tal como aqui no Brasil, a esquerda lá tá perdida, a esquerda no mundo inteiro, tá todo mundo achando lindo o que o Lula tá fazendo. Mas, meu amigo, não vão a lugar nenhum, porque tá todo mundo indo pro mesmo buraco.